Geralmente se diz que o filme Shrek é a história de um herói inusitado One of a kind. que conhece uma princesa inusitada Thanks. e que no meio de aventuras e desventuras inusitadas, The princess here was just... aprendem a se amar como eles realmente são e, claro, no decorrer de alguns filmes, formam uma família feliz, mas inusitada. Esta família é muito unida. É claro que nada disso é mentira, mas eu queria propor aqui uma maneira diferente de enxergar esse filme. Eu queria falar de Shrek como uma história sobre conflito por terra. Eu sei, mas vem comigo. Bom, a gente começa o filme conhecendo o personagem que lhe dá título, Shrek, ou em português, Shrek, que mora tranquilamente num pântano, sozinho, vivendo do que a natureza dá e se alimentando de chocotone. Gente, chocotone. Até o dia em que a sua propriedade é invadida por dezenas de criaturas mágicas. What do I have to do to get a little privacy? Oh, no. Por que isso acontece? Porque essas criaturas estão sendo expulsas das suas casas, das suas terras, por um latifundiário pervertido conhecido como Lord Farquaad, que sonha em ser rei, mas para isso precisa casar com uma princesa e formar uma família tradicional com pelo menos um herdeiro concebido no sagrado matrimônio. Well, technically you're not a king. What I mean is, you're not a king yet. But you can become one. All you have to do is marry a princess. Além disso, ele está expulsando essas criaturas mágicas porque ele quer purificar essas terras. You're a monster! I'm not the monster here, you are! You and the rest of that fairy tale trash poisoning my perfect world. Irritado com a invasão do pântano, Shrek decide ele mesmo resolver o problema e se dirige ao palácio do Lorde, onde os dois personagens fazem um acordo. Shrek precisa sair numa missão de encontrar uma princesa que tá aprisionada num castelo, guardado por um dragão, para que ela se case com o Lorde e assim ele se torne rei. Alright, Ogre, I'll make you a deal. Go on this quest for me and I'll give you your swamp back. Primeira coisa importante aqui, como Shrek perde acesso à sua terra por causa de um latifundiário, a única escolha que sobra pra ele é de se tornar a força de trabalho do dono da terra. Será que isso já aconteceu antes? A partir daí é a trama do filme que todo mundo conhece. Shrek se junta com um burro falante, resgata a princesa Fiona, descobre que ela não é exatamente uma típica princesa Disney, os dois aprendem a se amar pelo que eles realmente são, dois ogros, e no final da história eles vivem juntos no pântano felizes para sempre. Mas calma lá, a grande lição que Shrek e Fiona aprendem é que eles não precisam fingir que são outras pessoas para eles serem amados. Eles podem ser amados do jeito que eles são, monstruosos, verdes, inusitados. Uma família imperfeita, mas feliz. Mas esse aprendizado não é o suficiente. O pântano ainda tá sob ameaça. Sem um lugar para viver, como que essa família inusitada pode existir? A grande lição, na verdade, e que tá no texto do filme, é que para esse amor inusitado ser vivido em sua plenitude, para que essa família imperfeita, mas amorosa, possa viver feliz para sempre, eles precisam de condições materiais. Eles precisam da terra que foi roubada. Para que Shrek e Fiona sejam felizes, o latifundiário precisa ser devorado por um dragão. Com isso em mente, o tema desse vídeo é família. Como que faz para viver em família? E por que só amor não é o suficiente? Olá, meu nome é Thiago e neste vídeo a gente vai conversar sobre os perigos que rondam a família tradicional. São muitos, inclusive eu. Eu vou pegar a sua família. Eu quero partir dessa discussão que eu trouxe aqui na abertura pra fazer uma listinha de filmes sobre famílias inusitadas, famílias estranhas ou até mesmo a ausência de família e as consequências disso por os personagens da história e pra nós mesmos. Vai ser uma conversa interessante, eu prometo. Todos os filmes que eu vou citar aqui, incluindo Shrek, estão disponíveis no catálogo do Telecine que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado. O Telecine tá cheio de filmes sobre famílias, das mais variadas. E todos esses filmes aí podem estar disponíveis pra você agorinha mesmo. É só você acessar o Telecine através do Globoplay ou da sua TV por assinatura. Pra facilitar pro seu lado, eu já botei um link aqui na descrição do vídeo, porque o meu objetivo aqui é ser uma mãe pra você, até certo ponto. Enfim, vamos começar pela grande estreia do Telecine desse mês, que é a comédia romântica Casamento em Família. Escrita e dirigida por Michael Jacobs, um veterano do audiovisual lá dos Estados Unidos, e criador da série O Mundo é dos Jovens, ou Boy Meets
Westworld no título original. Não que essa série esteja no meu tempo, eu tenho apenas 15 anos. Em Casamento em Família, a gente assiste 3 casais diferentes repetidamente desrespeitarem as leis do matrimônio, que é o dever de todos nós que temos consciência de classe. Tô errado? Bom, primeiro a gente conhece o personagem Howard, vivido por Richard Gere, que tá prestes a terminar o seu tórrido caso de adultério de 4 meses com a Mônica, vivida pela Susan Sarandon. Enquanto ela tenta seduzir o amante de todas as formas, ele só pensa em se livrar dessa culpa matrimonial dentro de um quarto de hotel bem luxuoso, que é onde os casos de sigilo costumam acontecer em Hollywood. No Brasil seria no Galeto Sats. Do outro lado da cidade, um emotivo William H. Macy vive o personagem Sam, que tá chorando copiosamente vendo um filme de arte onde a protagonista sofre de amor. O choro dele chama a atenção de Grace, vivida por Diane Keaton, e os dois acabam passando a noite juntos, mas não juntos, sabe? Bate uma culpa monogâmica, porque os dois são casados, mas rola uma conexão sentimental. Pode acontecer com qualquer um. No matter what tricks you picked up in high school, I don't know how I could have had a better time than tonight. O terceiro casal, Michelle e Ellie, é vivido por Emma Roberts e Luke Bracey. Eles estão no casamento de uns amigos e quando Michelle tá prestes a agarrar o buquê da noiva durante um estranho ritual heterossexual, a gente percebe que Allen não parece muito animado pra dar esse passo e toma uma decisão extremamente normal. Ele se joga na frente da namorada pra ele mesmo pegar o buquê. O que é bem estranho pra mim, porque se foi ele que pegou o buquê, não é ele que tem que casar de todo jeito? Ou nos Estados Unidos a Constituição é diferente? Enfim, toda essa parte do filme parece muito aquelas camisetas heterossexuais, onde tá escrito Game Over com um noivo e uma noiva, nada contra. Heterossexualidade é normal, aparentemente. Disseram pra mim que é. Depois de uma DR, cada um deles vai pra casa dos seus respectivos pais, e é nesse momento que a gente descobre que Michelle é filha de Richard Gere e Diane Keaton, e Allen é filho de Susan Sarandon e William H. Macy, as pessoas que a gente conheceu nas cenas anteriores. É tipo aquele episódio de Modern Family, sabe? Em que a gente conhece cada núcleo da família separadamente, e aí no final a gente descobre que é todo mundo da mesma família, mais ou menos. Aqui as duas famílias ainda não se conhecem, mas elas estão prestes a se conhecer num jantar que vai reunir todo mundo, depois de todas essas brigas e tensões que estão sendo plantadas. My parents want to have you guys over for dinner tonight. They think it would be nice if we all finally got together. Enfim, essa história é baseada numa peça escrita pelo próprio Jacobs em 1978. De lá pra cá, me parece que esses anos de maturação, de roteiro, dessa história, talvez tenham ajudado o texto a dar uma atenção um pouquinho mais especial a esse quarteto sexagenário, os pais do casal jovem, sabe? Depois que todo mundo se encontra pro jantar e as relações vão sendo descobertas, o filme se foca em discutir a crise de meia-idade desses pais, que estão todos infelizes em seus respectivos casamentos, bem no momento em que os filhos estão vislumbrando a possibilidade de se casarem. Apesar de ser bastante focado nas experiências de pessoas cis, brancas, heterossexuais de classe média alta dos Estados Unidos, a demografia básica de qualquer típica comédia romântica produzida por lá, o filme faz um esforço de colocar em crise a premissa de que a gente, todos nós, nascemos pra isso, pra casar e ter filhos, e pra questionar o resultado de viver com essa escolha depois de muitos anos. O crítico Joe Leydon coloca nos seguintes termos: por trás das risadas fáceis e das conveniências exageradas, Jacobs inseriu algumas observações melancólicas e comoventes sobre as ansiedades de quem já passou dos 60, bem-sucedidos, mas insatisfeitos, que enfrentam a imutável realidade de que, como diz um dos personagens, já se passou mais vida do que a que ainda resta. Eu venho pensando muito sobre isso, sobre essa ideia de envelhecer junto e esse tipo de camiseta. Muitas comédias românticas, romances tradicionais se encerram no casamento em si, como se a narrativa, a busca, os desejos e os dilemas se encerrassem ali, no momento em que duas pessoas heterossexuais aceitam uma outra. E mesmo que de fato esse arranjo se mantenha por toda a vida, que nem sempre acontece, existe muita vida ainda entre a assinatura no cartório e a morte, no melhor dos cenários. E vida envolve muito mais que amor ou lindas palavras. Para uma vida existir, seja no formato de uma família tradicional ou em outra configuração, tem muitas decisões e processos práticos em torno dela. Trabalho, saúde, direitos reprodutivos ou até mesmo o acesso legítimo a um pântano podem fazer uma diferença gigante na perpetuação de uma relação familiar, se é que você me entende. Enfim, vamos falar de outro filme agora. Nesta segunda no Intercine Brasil, Glória Pires, Patrícia Pilar, envolvidas num perigoso jogo de traição e desejo. O Quatrilho. O Quatrilho é um filme brasileiro que estreou nos cinemas em outubro de 1995 e até dezembro de 96 ele chegou a ser assistido por mais de 1 milhão de pessoas. Talvez você tenha ouvido falar dele nas últimas semanas, não só por ele ter bombado nos charts dos anos 90, mas também porque ele foi a segunda produção brasileira a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Quem ganhou na época foi o holandês A Excêntrica Família de
Antônia. A história é baseada no livro escrito por José Clemente Pozenato e foi adaptada para o cinema pelo Fábio Barreto, que assim como o atual diretor brasileiro cujo filme está concorrendo ao Oscar, também é de uma família influente no cinema. Eu tive, em casa, todo mundo lá, eu nasci vendo essa gente passando na minha frente. Eu nasci na frente de uma televisão e de uma moviola, né? Assim, na minha casa foram montados Opinião Pública do Jabor, se eu não me engano, os Cafajés do Rio Guerra, né? O Glauber morou lá durante um ano, eu acordava, ele estava na minha frente na Copa, ligando para arrumar lata de negativo para filmar e comendo meu sanduíche todo. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho para eu falar de um rebuceteio. Fábio Barreto é irmão de Bruno Barreto, que em 1998 também representou o Brasil no Oscar com O Que É Isso, Companheiro. Os dois, Fábio e Bruno, são filhos de Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, um casal que produziu muita coisa no cinema nacional, família importante. Na época da indicação de O Quatrilho pro Oscar, Bruno Barreto, irmão de Fábio Barreto, diretor do filme, era casado com Amy Irving, que é ex-esposa do Steven Spielberg, que, dizia-se na época, tinha assistido O Quatrilho por influência dela e que gostou muito do filme. Amy Irving, claro, importante lembrar, foi a voz da Jessica Rabbit nos números musicais do filme Uma Cilada para Roger Rabbit. O que eu quero dizer é que, de certa forma, todas essas pessoas são parentes. Mas de volta pro filme. O filme se passa no ano de 1910, numa colônia italiana do interior do Rio Grande do Sul. Patrícia Pilar faz o papel da Teresa, que logo no início se casa com o personagem Angelo Gardone, vivido por um ator não muito conhecido na época chamado Alexandre Paternoste. Eles são muito amigos de um outro casal, Máximo Bottini e Pierina, interpretados por Bruno Campos e Glória Pires. A Teresa não tem nada que engordar. Tá muito bonita assim. Não mete o nariz onde não é teu coxo, hein? Esses jovens casais estão começando suas vidas de casais, começando suas vidas familiares. Só que eles não têm uma coisa que é muito importante no contexto social onde eles vivem: terra. O Ângelo vê uma oportunidade de negócio e chama o Máximo para uma sociedade: arrendar um terreno numa colônia nova e produzir mercadorias que pudessem ajudar a pagar por essa terra. Para isso, eles teriam que se mudar e dividir a mesma casa num terreno novo. Se a Pierina concordar também, né? Que vocês resolvem pra mim, tá bom. Uma das coisas interessantes desse filme é o contraponto que ele faz entre a ideia do amor romântico e o casamento enquanto transação econômica. Essas duas famílias precisam meio que casar uma com a outra por causa de uma praticidade, por causa de condições materiais, o que não é muito diferente dos motivos que nos levam a casar no sentido tradicional da palavra, mesmo quando o discurso sobre casamento seja outro. O amor existe, mas plano de saúde familiar sai mais barato. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a própria ideia de casamento por amor é uma grande mentira. Brincadeira. Mas é relativamente recente na história humana. O filósofo francês Pierre Bourdieu diz que a função histórica do casamento e da família era, nas palavras dele, garantir a continuidade da linhagem sem comprometer a integridade do patrimônio. Ou seja, quando você diz sim na frente do padre ou do juiz, você está aceitando que vai garantir a continuidade da linhagem sem comprometer a integridade do patrimônio, mesmo que seu patrimônio seja esse terreno. Quando a gente é gay é outra coisa. Enfim, tem um estudo publicado nos anos 2000 pela doutora em antropologia social Renata Menati, em que ela argumenta que essa definição aí do Bourdieu resume muito bem, com muita fidelidade, o lugar atribuído ao casamento nas estratégias de reprodução social. Em O Quatrilho, a gente tem as personagens femininas sendo muito valorizadas por serem trabalhadoras, esforçadas. Enquanto isso, elas só têm a possibilidade de alcançar a condição de, entre aspas, mulher depois do casamento. Esses casais são parentes, mas eles não são herdeiros de nada e eles precisam migrar para uma nova colônia gaúcha em busca de uma terra que vira a meta de vida a ser alcançada depois do casamento. Para Renata Menati, a história narrada guarda muitas semelhanças com descrições etnográficas do modo de vida camponês e suas estratégias de reprodução social, o que permite intuir que a trama não seja mera, entre aspas, invenção do autor, mas que esteja assentada de algum modo nas tradições daqueles colonos. Mas sabe o que acontece no filme? A personagem da Patrícia Pilar percebe que não casou por amor e decide mudar isso. Ela se apaixona pelo Máximo, marido da amiga, eles formam um novo casal e fogem juntos. A paixão, esse sentimento fervoroso, faz eles deixarem tudo pra trás. Eles largam família e vão-se embora. E a terra, que era tão importante, fica na mão dos que foram largados, né? E aí, quando eles descobrem que foram abandonados, o marido dá um chilique de corno, queima os móveis e decide vender a casa. Enquanto a Glória Pires, né, que também foi abandonada, é contra. Ela fala que aquele móvel ali é muito valioso, que ele pode ser vendido e que os dois precisam continuar na propriedade pra manter vivo o sonho de produzir mais coisas. Não é certo botar tudo fora.
Sabendo que a gente quer sair, ninguém vai pagar o que vale. O que a gente tem aqui não é um mero contraponto entre o casamento por amor e a família enquanto acordo financeiro, mas talvez uma terceira via contra o radicalismo, ou melhor, uma mistura mais complicada entre as duas coisas, ou ainda uma construção de afeto, de fraternidade, de amor, atrelada ao modo de vida de um tempo, de um contexto histórico, de um território, e todas as complexidades e contradições que cercam tudo isso. A ideia de amor, que muitas vezes é atrelada ao casamento, a um tipo específico de família, não é universal. O amor, os nossos sentimentos, assim como tudo na vida, também passa por construções históricas. Somos complexas. Não me diga, Cosimo. Não me diga. E eles já saíram daqui acertados assim? Enfim, o próximo filme que eu quero mostrar aqui é a história de uma pessoa sozinha. Os seus ex-colegas lhe descreveram como uma pessoa tímida e antissocial, incapaz de fazer amizades. O senhor concorda com isso? Tinta Bruta foi lançado em 2018 pela dupla de diretores e roteiristas Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon. O filme é centrado em um jovem socialmente reprimido que vive em Porto Alegre e só sai da sua autobolha para se apresentar em vídeos eróticos na internet. E com isso eu quero dizer que ele tira a roupa e pinta o corpo de tinta neon. É isso aí, gays, postem suas nudes. Esse jovem é Pedro, papel que rendeu ao ator Chico Menegar o prêmio de melhor ator no Festival do Rio. Aliás, esse foi o primeiro trabalho de atuação dele. O filme é dividido em 3 partes, e todas elas começam a partir de alguma forma de abandono. Primeiro, a irmã do protagonista. Aqui, né, essa troca de foco é uma coisa que a gente acha bastante interessante, que é um momento que se fala da irmã. De novo, essa posição deles e essa troca de foco, acho que representa muito a relação deles. A irmã tá ali logo atrás, dando apoio, mas a gente vê que ela também tá bastante constrangida por ter que estar ali apoiando o irmão nesse momento. Essa cena aqui é logo no comecinho da história, é uma audiência judicial. Parece ser uma acusação de agressão, mas não fica muito claro nesse momento ainda. Claramente a irmã tá preocupada, talvez um pouco constrangida, tipo quando a mãe vai buscar o filho na escola depois que ele briga com alguém. Mais pra frente a gente percebe que ela também tá se sentindo culpada por largar o irmão sozinho depois de aceitar uma oportunidade de emprego em Salvador. Na segunda parte a gente é apresentado ao Léo, personagem vivido por Bruno Fernandes, que surge inicialmente como uma ameaça, plagiando as performances de Pedro, também se pintando de neon. Os dois conversam, se acertam, Pedro arruma um companheiro de rolê, mas o Léo tá planejando ir embora do país para estudar dança, então apesar deles se aproximarem de um vínculo ser construído, é um vínculo que se forma com a ameaça constante de um novo abandono. A festa tava massa. O Gabriel queria ter aparecido, mas sabe como é? A terceira parte é o confronto de Pedro com ele mesmo, com a persona online que ele criou pra si e a possibilidade de talvez abandonar essa persona. É uma espécie de abandono interno. Eu botei esse filme na lista porque é um filme sobre uma família ausente. Uma família que não existe, na verdade. Será que eu tô forçando a barra? Talvez, mas eu tenho um ponto. Esse filme é sobre uma pessoa sozinha que vive uma violência sistêmica, que precisa sobreviver nesse contexto de violência sistêmica, que vive um isolamento brutal à medida que as pessoas vão indo embora da vida dele e que ele busca intensamente uma conexão com outras pessoas. É um filme que mostra a brutalidade do isolamento. Não usa mais o neon. Foi eu que inventei, eu preciso disso. Tu precisa mesmo. Tu é bem menos interessante sem ele. Eu acho bonito. E bem na semana que eu assisti Tinta Bruta pra fazer esse vídeo, teve um caos interessante que aconteceu na internet. Não caia nessa de amizade de baixa manutenção. No dia 30 de janeiro, o Dr. Drauzio Varela publicou um vídeo explicando a importância de ter amigos. Ele estava alertando, sob uma perspectiva médica, a importância de cultivar amizades para nossa saúde, tanto a física quanto a mental. O alerta que o médico trouxe é de que a vida de qualquer pessoa, independente da idade, sem acolhimento coletivo, sem amigos, sem o que se chama por aí de rede de apoio, é uma vida propícia a sentimentos de ansiedade, insegurança e desesperança. Essa ideia de que a gente se basta sozinho, ou de que a gente deveria se bastar sozinho, é uma grande falácia. Em cima do que o Dr. Drauzio falou, eu fiquei pensando também que as
assim como eu desconfio da ideia de amor romântico como o amor absoluto e da família nuclear como a única estrutura comunitária possível, eu também desconfio bastante da premissa do amor próprio como o amor fundamental. A ideia de que primeiro você precisa se amar para amar outras pessoas. Eu entendo de onde vem isso. Eu entendo que quando se fala de amor nesses termos, tem muito mais a ver com dinâmicas abusivas em relacionamentos amorosos ou em outros relacionamentos que não são amorosos também. E eu entendo que trabalhar autoestima, trabalhar segurança, trabalhar isso que a gente chama de auto-amor, podem ser ferramentas importantes pra não cair em dinâmicas abusivas. O que eu tô questionando aqui é que as nossas identidades, quem a gente é, aquilo que nos define, que existe dentro de nós, não é um bagulho isolado das outras coisas. Pensa em, por exemplo, gênero. Quando eu penso em mim como um homem, quando eu percebo que eu me identifico de alguma forma como um homem, quando eu ajo como um homem, quando eu me sinto, sei lá, confortável vestindo roupas de homem, quanto disso é informado por algo que existe dentro de mim e quanto disso é informado pelo mundo que me cerca? Existe uma linha que separa uma coisa da outra? O mundo tem códigos, e existem códigos que dizem que, homem é assim. Isso é construído historicamente, claro. Homem é assim, homem gesticula assim, homem se veste assim, homem age dessa forma, homem sente dessa forma. E mesmo se eu rejeitar tudo isso, e muitas vezes eu rejeitei, eu vou rejeitar dentro de um contexto, dentro de uma gramática de gênero que é construída historicamente, politicamente, ideologicamente, encaralhadamente. Eu vou reconstruir quem eu sou, a minha identidade, em cima de tudo que me cerca. Não é simplesmente, meramente baseado em algo puro que existe dentro de mim. É uma interação entre as duas coisas, e talvez mais coisas também, vai saber. Tudo que a gente faz, tudo que existe sobre nós, todos os nossos sentimentos são o resultado da interação entre nós e o mundo. A gente não tá fora do mundo, a gente não tá alheio ao mundo. É tipo aquela parábola do peixinho no aquário, sabe? É assim, tem dois peixinhos no aquário, aí um pergunta pro outro: e aí, como é que tá a água? Aí o outro responde: água? Que diabo é isso? Veja, o peixe, ele nem sabe que a água existe, mas ele tá cercado por ela. Ela tá lá, ela tem volume, ela exerce pressão, ela cerca esse peixe todinho. Ao mesmo tempo em que ela também é moldada por esse peixe. Não é interessante? Faz sentido o que eu tô falando? E o que é que tudo isso tem a ver com família? Tudo. Ok, não tudo. É que assim como a gente individualmente não existe isolado do tempo, do espaço, da história e do mundo, as famílias, em qualquer configuração que elas possam existir, também não. Mesmo uma família que existe, sei lá, cercada de amor incondicional, livre de preconceitos, que respeita a diferença de cada membro dela, existe num mundo que se transforma o tempo todo. Precisa de recursos naturais que podem ou não estar disponíveis. Água, cenoura, lítio para a bateria do celular. Uma família, qualquer família, mesmo no momento em que a gente se posiciona de forma crítica à instituição família, precisa de um lugar para viver e de um contexto político onde dignidade é possível. Uma família, qualquer formato de família, a mais estranha, a mais monstruosa, a mais verde, a que mora no pântano mais fedido, não é uma bolha isolada do resto do mundo. E eu sei que esse assunto é muito maior do que esse vídeo, é muito mais complicado do que esse vídeo vai conseguir ser. Mas eu acho que esses pensamentos são uma boa pulguinha aí pra deixar nas orelhinhas de vocês. Quem sabe mais pra frente a gente complica um pouco mais essa discussão. Acabou. Que delícia. Tem uma pulguinha na sua orelha? Responda nos comentários.